Na Band News FM. Aí vem Denilson. Denilson neles. Oferecimento Iveco Daily. Surpreenda-se com o novo Iveco Daily. Acesse ivecodaily.com.br e saiba mais. E Grupo Souza Lima. Eficiência em segurança e serviços. Ele já está aqui, porque o jogo só acaba quando termina, não é, Denilson? Essa é boa. Posso falar? Em um segundo tudo pode mudar, é mais ou menos isso. Impressionante. Boa tarde, ouvintes da Band News FM. Pablito. Salve, Denilson. Um ótimo dia pra você, Débora. Que loucura essa Eurocopa. Era inevitável falar hoje sobre a Eurocopa. Eu falei ontem à noite com alguns amigos, quem acompanhou o jogo da Suíça com a França. E pra quem só ficou sabendo do resultado, fala, caramba, que zebra, né? Nossa, a Suíça venceu a França e tal. Mas para quem viu o jogo, é aquela questão o quão importante é você ter um coletivo que funciona. A França, eu não vou falar do coletivo da França, porque ontem o coletivo não funcionou. Individualmente, Denilson, nossa, a França tem um timaço. Tem. Griezmann, Mbappé, Benzema, Pogba, Kanté, tem vários jogadores que individualmente conseguem decidir uma partida. E ontem, o Benzema, por exemplo, estava vivendo um grande momento, fazendo gol, e aí em algum momento do jogo a França se acomodou em cima do resultado. E a Suíça ontem num trabalho muito coletivo, mas muito coletivo, e que dá gosto de ver um time jogando dessa forma, porque como eu passei minha vida inteira jogando no coletivo, eu acho muito legal quando a gente vê um time vencendo, uma seleção vencendo, um time individualmente muito melhor, muito superior, com muito mais história no cenário internacional. Pô, campeão do mundo, né? Campeão do mundo, bem lembrado, Pablo, e você se surpreendido por um time que é a primeira vez que chega nas quartas de final da Eurocopa, e jogando um futebol interessante, com vontade, entrega, entrar em campo sabendo que seria algo muito difícil, mas como a França se acomodou com o resultado, a Suíça continuou pressionando a França e conseguiu empatar e levar o jogo para prorrogação, enfim, pênaltis. E nas penalidades, cara, que é muito louco isso, e todas as vezes que chega num momento como esse de penalidades, a minha cabeça vai lá na final de 98 da França, que eu era Brasil e França na final, eu era o quinto batedor, ou seja, eu era o último batedor da seleção brasileira, porque eu tinha entrado no jogo durante o jogo e eu tinha entrado bem e tal, terminei o jogo com confiança, e quando o Zagallo perguntou quem ia bater, eu falei, não, eu vou bater. Contra a Holanda. Contra a Holanda, aquela semifinal, falei final, né, perdão, se eu tivesse falado, saiu um final aqui, foi na semifinal. É que eu fico com a sensação de que aquele jogo foi a nossa final, porque o caminho foi muito parecido com o que foi Suíça e França. Um jogo muito disputado, prorrogação e penalidades. E aí o grande jogador, ou de repente a revelação do futebol mundial hoje, que é o Mbappé, e eu li um comentário, agora me fugiu de quem foi ontem no Twitter, falando que não basta só vocês ter qualidade técnica, ele ainda é um menino. Então no momento de um pênalti, você sendo o cara que tem que decidir, é um garoto que vai ali decidir. Então, emocionalmente, psicologicamente, ele não está preparado ainda para esse tipo de decisão, de tomada de decisão. E eu achei curioso esse comentário, porque realmente a gente vê o Mbappé hoje brilhando no campo e você fala, caramba, é um homem feito, né? É um cara já que tá pronto para tomada de decisão. E aí ele vai pro pênalti, ele bate o pênalti muito mal. O Sommer lá, o goleiro da Suíça, conseguiu defender e leva a Suíça pela primeira vez às quartas de final. A lição que fica, que o individual nunca vai ser superior ao coletivo. Essa é a lição que fica no jogo de ontem. Isso serve pra vida, né? E o trabalho que a gente faz aqui é um trabalho coletivo. Então, às vezes, a Débora vai brilhar, às vezes você vai brilhar, às vezes eu vou brilhar, mas assim, sem aquela redação, às vezes a rádio não consegue acontecer. Então, ficou uma lição e eu fiquei com isso na cabeça, dormi com isso na cabeça e queria fazer esse comentário, que nunca o individual vai superar o coletivo. Nesse momento tem Inglaterra e Alemanha, outro jogão de bola. A Inglaterra tá melhor, pelo que eu tô vendo minuto a minuto aqui, viu? O Neuer tá trabalhando bastante. E aí eu quero te perguntar uma coisa. Quando a gente fala em coletivo, a gente tá falando de times que não tem a grande estrela. Sim. A Suíça, por exemplo, tem surpreendido. A Hungria, de certa forma, até jogou uma boa Eurocopa, não conseguiu avançar muito, mas jogou uma boa Eurocopa. E a Inglaterra, que tem um coletivo forte perto da Alemanha hoje, quem que você acha que pode ser vitoriosa? Eu acho que a Alemanha. Eu acho que a Alemanha vai vencer, tem mais tradição nos últimos anos, tem uma seleção muito melhor, apesar também de não estar fazendo uma Eurocopa com convicção, vem sendo até criticado, e para fazer até estender um pouquinho mais o meu comentário, a Espanha também da mesma forma.
É uma outra seleção que não tem convencido. O Luiz Henrique, treinador espanhol, sendo muito criticado pela imprensa espanhola pelo desempenho e quase foram surpreendidos pela Croácia, porque também tinham conseguido fazer um resultado elástico durante a partida, mas aí a Croácia buscou o empate, foi para a prorrogação e na prorrogação eles conseguiram vencer, mas também não chegaram a convencer. Então essa Eurocopa, longe de comparação, tá? Longe de comparação, tá acontecendo muito com o que está acontecendo no Campeonato Brasileiro, né? Times de, enfim, menor expressão ou que estão pintando agora no cenário nacional estão conseguindo fazer um bom campeonato. A gente vê um Bahia jogando muito bem, a gente vê um Fortaleza jogando muito bem, Atlético Goianiense jogando muito bem, Atlético Paranaense jogando muito bem. Aí você vê um Galo oscilando já nesse início de campeonato. Você vê o Bragantino, que é o líder dessa competição. Posso continuar falando de Bragantino? Opa! Né? O Bragantino, Débora, eu conversei com um membro da comissão, que é um conhecido do futebol brasileiro, que é o Maldonado, e eu perguntei a curiosidade, estava curioso, porque o planejamento do Bragantino é um planejamento a longo prazo. Uma empresa contrata o time, bota a marca lá e contrata jogadores, revelações de times do futebol brasileiro. E a ideia é que em 5 anos estariam aí disputando as melhores competições. E a gente está falando de praticamente 3 anos, um time que subiu, enfim, fez um bom campeonato paulista, um campeonato brasileiro do passado, um primeiro turno ruim, um segundo turno se recuperou e alcançou a vaga na Sul-Americana. E aí eu perguntei qual que era o objetivo, né, da temporada. E ele falou que queria chegar um pouquinho mais longe no Campeonato Paulista, acabou sendo eliminado, enfim, Sul-Americana ainda eles estão aí, mas que queriam a Libertadores. Então, assim, o planejamento está sendo muito bem feito, porque a gente está falando de um líder do campeonato com 17 pontos, confortável até essa altura do campeonato. Obviamente que já dá para falar que o grande desafio do Bragantino é a regularidade. Todos os times vão oscilar no campeonato tão longo e tão disputado quanto o Campeonato Brasileiro. Então, a partir desse momento de 7ª, 8ª, 9ª rodada do Campeonato Brasileiro, é você administrar essa gordura que eles conquistaram nesse campeonato, porque o Galo já começou a oscilar, o Flamengo hoje, 9º no campeonato, tá oscilando demais, porque perdeu pro Juventude num campo ruim, prejudicou demais a equipe do Flamengo, e eu fiquei empolgado com essa questão da gestão do Bragantino, e ver o Bragantino hoje líder do campeonato e com folga. Muito bem, você sabe que eu já fui muito pro Maracanã, já vi Denilson jogar com a camisa do Flamengo, já vi Maldonado também jogar com a camisa do Flamengo, agora eu tô aqui, ó, dividindo o microfone, dividindo esse estúdio com o Denilson, viu? E que pra mim é um prazer, Pablo. Antes de você ir embora, Denilson, na semana passada, que eu não tava aqui semana passada, né? Mas a gente começou o nosso... É o seguinte, a gente começou o nosso papo falando sobre Europa, né, os times europeus, sim. E a UEFA acabou com a regra do gol fora, né, para a Liga dos Campeões e da Liga Europa, o gol fora de casa, regra que vai ser removida. Não sei se você já falou sobre isso na semana passada, a gente não teve muito tempo ainda de repercutir, mas e aí? Eu acho ótimo, eu acho ótimo, eu te explico por quê, porque os clubes vão precisar mudar a estratégia. Você, quando, por exemplo, joga em casa, você precisa fazer o resultado, fazer ali um 2-0, aí você vai jogar no campo do adversário, você faz o quê? Joga em cima do resultado. Fecha a casinha, aí, enfim, você acaba sofrendo mais. Historicamente, ou pelo menos o que eu penso, muitas vezes o time que tem essa vantagem, e o fato de ele ir pro segundo jogo, aquele jogo que é o jogo decisivo, ele entra jogando em cima do resultado e muitas vezes acaba sendo surpreendido. De vez jogar o jogo, que é o que eu sempre falo, joga o jogo. Deixa rolar. Né? Deixa rolar, sei lá, 40 do segundo, 35, você tá sendo pressionado, você começa a usar o resultado. Peraí, estamos vencendo 2-0, pô. Então o resultado é nosso. Então você começa a jogar em cima do resultado. Agora, com essa nova regra, não tem como. Vai melhorar a qualidade técnica dos 2 jogos. O primeiro e o segundo. Por isso que eu acho ótima essa decisão. Muito bem. Que isso. Acho ótimo você voltar amanhã também. Você achou que fosse uma satisfação aí, né? Já que eu não estava aqui, eu queria falar agora. Nossa, moiou. Volta amanhã? Volta amanhã. Então tá bom. Obrigada, Denilson. Tchau, valeu.